Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um anúncio preliminar, que é uma lembrança da nossa parceria com a Casa do Saber. Tem mais de 200 cursos sobre psicanálise, sobre arte, sobre magia, sobre religião, que vai ser nosso assunto de hoje. E quem quiser, basta contactar lá o pessoal e receberás então um bônus. A pergunta é de Ilixi Duchamp. Olha só, será que é parente do Marcel Duchamp? Ateísmo e psicanálise. Dunker, você é ateu? Você poderia falar um pouco sobre se existe alguma coisa sobre o ateísmo dita pela psicanálise? Ótimo vídeo, valeu, professor. Olha, Ilixi, é uma pergunta mais complicada do que parece. Eu desconfio das respostas mais óbvias, do tipo Richard Dawkins. Não, sou ateu, a qualquer forma de ligação religiosa é um atraso para o pensamento científico, para o esclarecimento, né? É uma abertura e um modelo para a ideologia. Sim, a gente esquece disso, mas a primeira forma de ideologia lá, né, detectada pelos ideólogos franceses é a religião, né? Então a gente pode dizer que isso contradiz um pouco o espírito crítico, né, de onde a psicanálise vem, né? É a própria atitude aí do Freud, de muitos psicanalistas, mas eu diria não de todos, é de um ateísmo declarado. Mas essa resposta é uma resposta ruim, porque ela é uma resposta, vamos dizer assim, espaço público, né? Ela é uma resposta identitária. Porque o que acontece numa análise é que você vai falando de si e, de repente, você percebe as formas religiosas que te atravessaram, né? Você se percebe num pensamento que você diz supersticioso, que você sabe que não é assim, mas você acredita que sim. Você se pega em práticas de natureza religiosa, você se percebe numa relação teocrática, né? Com uma teoria, com o autor, com alguma figura de autoridade. Então não é simples esse trabalho em que você pode, assim, se demitir, né, da crença em Deus, mas a crença em Deus sempre vem com um discurso, sempre vem com uma narrativa, e essa narrativa impregna a nossa cultura de ponta a ponta, né? Então, assim, você pode ter saído da religião, mas a religião não saiu de você só porque você fez um ato declaratório. E aí a gente vai recapitular, né, algumas discussões que o Freud teve com as religiões, principalmente em O Futuro de uma Ilusão, mostrando que a crença, né, religiosa basicamente tem uma função psíquica, uma função importante de suturar o nosso narcisismo, sustentar a crença e criar, né, figuras de amparo. Esse seria o problema, vamos dizer assim, fundamental no ateísmo ou no teísmo, né, o que seria o seu contrário, que é assim, a necessidade psíquica de criar e manter um lugar em que o seu desamparo, principalmente aquele desamparo mais fundamental, né, aquele desamparo que é uma memória do seu desamparo infantil, que é um desamparo que reaparece nos momentos de trauma, que é um desamparo que às vezes adquire uma função, vamos dizer assim, de identificação permanente, né? Com uma certa dependência em relação aos outros. Ou seja, em relação a esse desamparo, que é uma experiência que a análise precisa propiciar para o sujeito, né? Não é bom que a gente tenha do outro lado, então, essas figuras, né? Essa consistência das figuras que nos amparam, né? Essa seria a forma e a função mais importante, né, de Deus, né? Ele é um amparador, como diz, né? No vale de lágrimas, né? Você não está sozinho, né? Nos momentos difíceis tem alguém do seu lado, nos momentos de desespero aparece a mão protetora, nos momentos de aflição aparece assim a necessidade da fé para que você consiga ir em frente, né? Então dá para perceber que isso é importante. Mas aí, eu diria assim que tem uma atitude na matéria que é um pouco como um Feuerbach, né?
com quem o Marx teve uma discussão interessante, né? E o Feuerbach dizia: os deuses são criação dos humanos, né? E os deuses, enquanto criação dos humanos, têm a força que os humanos depositam nessa ideia. Mas se você me perguntar assim, então o que é o ateísmo? Eu vou te dizer, olha, radicalmente é a não crença ou a não necessidade da crença no outro. Lacan tem esse desafio, ele diz assim: muito mais difícil do que dizer Deus não existe, Deus não conta para mim, ou como me disse meu filho um dia, né, muito pequeno, ele falou: pai, esse negócio aí, essa história de Deus, eu não entendi. Deus é uma metáfora. Eu falei: é boa resposta. Deus e seus emissários, né, Papai Noel e etc. Uma metáfora. Só que uma metáfora para a psicanálise, né, um símbolo para a psicanálise, não é pouca coisa, né? E definitivamente não é um signo de inexistência, é uma metáfora. Então, quando o Feuerbach diz lá que bom, a gente se cria deuses, aí eu me interesso por esse processo. Diria que muitos que estudaram a religiosidade, por exemplo, em Freud, tem vários trabalhos sobre isso, né? Por exemplo, Ana Maria Rizzuto, Por que Freud rejeitou Deus? Ou então José Euclimar Xavier de Menezes, A Fábrica de Deuses, a teoria freudiana da cultura, né? Ou o trabalho lindo da Betty Fuchs, né, do Rio de Janeiro, Freud e o Judaísmo, também outro trabalho bacana né, com o mesmo espírito, Freud e o Judaísmo, do Daniel Deluia. Muita gente estuda essa relação do Freud com o judaísmo, porque é difícil você separar Deus da história, da cultura, do livro, das narrativas, das ilusões, do sistema de fantasias, de tudo isso que faz e explica, né, o que é que nós chamamos de Deus. É tudo isso junto, né? Não é só aquela presença isolada, né, que você diz assim, acredito ou não. Você tem, por exemplo, isso para mim, é uma pergunta assim meio pessoal, tem mais alta relevância o Deus dos filósofos, né? O Deus de Pascal, o Deus de Descartes, o Deus de Hegel. Bom, não é fácil você pensar sem esta posição, ainda que ela seja uma conjectura. Ainda que ela adquira, portanto, outras funções que não a do amparo psicológico, né? Que não a da garantia que o outro dá, que ele te ama. Portanto, sabe, a vida vai ficar mais tranquila porque você tem uma espécie de anjo da guarda. Sim, depende da vida, isso funciona bem, mas depende da vida, isso é péssimo, porque o seu anjo da guarda não te ajudou, te ferrou, você se indispõe com ele, daí começam crises, por que isso vai acontecer comigo, por que eu desobedeci alguma ordem, algum mandamento, alguma lei? A coisa complica muito, né? Quando você tem Deus na parada e tem maus encontros também. Por isso, a gente imaginaria assim, os ateus se suicidam mais do que os religiosos. Não é verdade, né? A gente tem aí um incremento de, por exemplo, pastores evangélicos se suicidando, né? Por quê? Porque a relação com a lei e com o outro, ela se complica, né? Não vem só o amparo, vem também vem a lei, vem a disciplina, vem as interdições, vem as formas de pensamento, as figurações simbólicas, tudo isso, né, a gente não pode dissociar de Deus. Agora, então, pensando, né, nessa ideia de que a religiosidade, né, e a crença, ela ultrapassem muito, então, sou a favor ou contra, ou a atitude de Freud, que era mais ou menos assim, não, eu estou numa época que divide muito, né, ciência para cá, religião para lá, e eu estou com a ciência. Então, quer dizer, nesse nível eu estou com a ciência e tal, mas eu tenho um grande interesse pelas formas antropológicas, né? Ou seja, por como a gente tem assim uma espécie de confiança demasiada, né, no monoteísmo. Você me pergunta, você acredita em Deus? Não. Em deuses? Será? Né?
Eu tenho ultimamente, já há um bom tempo, estudado as formas animistas, né, as formas perspectivistas, as formas, vamos dizer assim, não monoteológicas, né, de relação com a divindade. E aí a coisa vai ficando mais complicada, porque um livro pode ser o quê? Um fetiche da mercadoria. Você tem uma relação com ele que é a relação de submissão e crença. Acredito em deuses? Talvez. Politeísmo? Não sei, né? Sou muito simpático, né, às religiões, por exemplo, afro-brasileiras, né, que tem essa dimensão do politeísmo. Eu sou muito simpático ao hinduísmo, mas, por exemplo, eu também acho bastante interessante a perspectiva do budismo zen, né, onde você vai dizer ali não tem essa figura que a gente chamaria assim de um deus, né? Mas você tem a experiência, e isso me encanta bastante, né? Você tem a experiência mística, você tem a experiência do sagrado, né? Quer dizer, do separado, mundos dentro de mundos. Você tem ali um programa muito interessante, né? E talvez homólogo, a psicanálise de dissolução do eu. Quem é que vai nos ajudar em termos de narrativas antropológicas, religiosas, para dizer assim, olha, menos, diminui, regime, né? Como pensar uma subjetividade onde o eu, onde o si mesmo, onde a identidade não tem que ser tão prevalente, né? A não ser nas situações em que ela está ameaçada, e daí, bom, a formação de um grupo de defesa, uma comunidade de resistência, aí você vai entender, mas olha lá, é como a gente entende também as ilusões, né? A gente entende, a gente compreende, mas, bom, isso não é o mesmo que aderir, né, a uma crença. No fundo, eu acho que a psicanálise me ensinou a ter uma relação com a crença que é um pouco assim como os medievais tinham, né? São Tomás, São Bernardo, Dan Scott, que é assim, você tem que forçar a crença contra a razão, né? Não me exaspera a crença fácil, assim, a crença justamente essa que é infantil. Você conta qualquer história, a pessoa embarca, né? Quer dizer, tem uma compleição psíquica que é de me interessar muito por crenças alheias. E não só para assim, destruí-las, dizer, não é certo, não é a boa, mas porque o processo da crença é interessante, né? E ele é interessante porque ela se coordena e ela se contraria e ela tensiona a nossa razão, ele envolve casos de contradição, ele envolve casos de contingência, né? Isso tudo eu acho que diria, como disse Lacan, né? Quer dizer, o problema não é declarar-se ateu ou dizer que Deus não existe, mas dizer que Deus é inconsciente, né? Frase do Lacan. Deus é inconsciente. Então, curar-se do ateísmo é curar-se do inconsciente. Vá lá você se meter numa encrenca dessas. Porque, de fato, quando a gente vê, né, as ligações, os atos falhos, sonhos, olha lá, o profeta e o poeta, tudo isso remete a um universo de crenças, né? Que no fundo estão mais assim pro lado da magia, talvez, né, do que para a crença no Paps Todo-Poderoso e o seu sucedâneo, a razão, a ciência. Tem muita gente que tem essa relação com a ciência, relação religiosa. Como tem muita gente que se diz ateu, mas quando você vai ver ali na boca do caixa, o cara é um religioso da psicanálise, né? Que está lá nas orações toda semana, acredita em São Lacan, em São Freud, reza quando a coisa aperta para a salvação que o inconsciente vai me trazer. Não é essa fé no inconsciente que eu gostaria de ter, né? Mas Deus é inconsciente. Então você vai dizer, eu acredito em Deus? Acho que sim, dá uma rateada de vez em quando, né? A gente escapa de vez em quando, mas é difícil
não acreditar no inconsciente, ou como Lacan mesmo dizia, né, desabonar-se do inconsciente, né, fazer com que o inconsciente ele seja assim, respeitado na sua justa medida, entendido na sua justa função, reduzido ao mínimo de ilusões necessário para respirar e que, de preferência, não importune o gozo alheio. Né? Essa condição do meu teísmo aqui, que todo mundo sabe é o teísmo verde, Sociedade Esportiva Palmeiras, cada um tem direito a um. É esse animismo que eu estou com ele faz tempo, é o meu sintoma. É isso aí, gente. Então, quem quiser mais passeios, né, pela canoa de Moisés que veio das águas e aportou na Galileia e andou 40 anos no deserto, mas não entrou na terra prometida, entregou-a para seu auxiliar que se chamava Josué e enfrentou o descida das sarça ardente com as 10 tábuas da lei e os adoradores do bezerro de ouro, tudo isso cabe na canoa do Aqueron Tamovepo.